Olá, essa é a quinta aula da nossa disciplina Cartografia Digital do nosso curso técnico em Geoprocessamento. Na aula de hoje, veremos que quando estamos manipulando um SIG, podemos utilizar basicamente dois tipos de estruturas de dados digitais. São eles os dados matriciais ou raster e os dados vetoriais. Cada uma dessas estruturas possui as suas vantagens e as suas desvantagens. Portanto, é fundamental determinarmos qual tipo de estrutura de dados é mais adequado para cada situação. Vocês vão ver que tanto para as estruturas vetoriais quanto para as estruturas matriciais existem três entidades geométricas básicas, que são definidas por pontos, linhas e polígonos. Essas entidades têm por objetivo representar os objetos do mundo real para o meio analógico ou digital. Por exemplo, os pontos em um mapa podem representar as nascentes, os edifícios e as sedes de uma forma geral. As linhas geralmente são utilizadas para representar rios, estradas e rodovias. E os polígonos, por sua vez, podem representar lagoas, propriedades rurais e algumas manchas urbanas, entre outras feições. Então, esse é o assunto que iremos tratar na nossa aula de hoje. Então, nessa aula número 5, iremos estudar as estruturas de dados geográficos, os dados vetoriais e dados matriciais. Veremos também os formatos vetoriais e matriciais mais empregados em projetos de geoprocessamento. E veremos também uma introdução da conversão de formatos vetoriais de dados. E por último, iremos introduzir o conceito de digitalização, georreferenciamento de imagens e ortorretificação de imagens. Os objetivos dessa aula número 5 são entender o conceito de dados vetoriais e dados matriciais, entender as principais diferenças entre os dados vetoriais e matriciais e entender as aplicações práticas desses dados. Então, no nosso material de apoio, veremos que para as atividades de planejamento existem várias ferramentas e recursos disponíveis que estão envolvidos com o geoprocessamento. As informações coletadas por meio dessas técnicas podem, em geral, ser armazenadas e tratadas em programas, sendo que os sistemas mais utilizados como ferramenta de análise e tomada de decisão são os SIGs. E para que um SIG possa funcionar com eficiência, deve-se ter boas condições para a criação da base cartográfica e elaboração de um banco de dados. Vale ressaltar que uma base cartográfica bem construída é o ponto de partida para o sucesso de um projeto em um SIG. O IBGE e o IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico, possuem um grande acervo de mapas em meio analógico, que podem ser o ponto de partida para a produção de bases cartográficas digitais. Mas antes de estudar as metodologias de produção de bases cartográficas, visando a utilização em SIG, é importante entender que alguns conceitos básicos de dados geográficos, como os dados vetoriais e dados matriciais, são extremamente importantes. E esse, então, é o assunto desse nosso material de apoio. Então, na nossa prática número 5, nós veremos na prática a utilização dos dados vetoriais e dos dados matriciais. E para isso, utilizaremos dois programas. São eles o Google Earth Pro e o GVSIG. Então, consta no nosso tutorial como instalar o Google Earth Pro e como proceder com a análise no GVSIG. Nós iremos começar com a digitalização de pontos, linhas e polígonos no Google Earth Pro e vamos converter o seu formato de saída para o formato shapefile e vamos importar esses dados no GVSIG. Então, essa atividade ela é composta por 6 passos. É importante que todos vocês caminhem nessa atividade o máximo que puderem e tirem ao final de cada passo o print screen da tela. Então, essa vai ser a atividade prática avaliativa dessa semana. Eu desejo a todos bons estudos e uma boa aula.